Excesso de trabalho é uma realidade cada vez mais comum, né? As consequências são muitas. Estresse, exaustão extrema, tensão, esgotamento físico e mental são sintomas da chamada síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional. Assunto para o Papo de Quinta. Aqui no estúdio eu recebo o psicólogo Tomé Xavier para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Bom dia, Tomé. Seja bem-vindo, viu? Bom dia, Bruno. Acho que é a primeira vez que você vem em 2023? Não, eu acho que eu vim já em janeiro. Ah, sim. Tava sentindo sua falta por aqui. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. E você, que tá aí em casa, pode e deve participar do nosso Papo de Quinta, enviando mensagens pra gente, compartilhando sua dúvida, sua experiência. Pode ser pelo nosso WhatsApp, o 991050400, tá aí na tela, ou no @Correio TV. A intenção hoje é a gente falar sobre esse exagero, né? Esse trabalho cada vez mais exagerado, com mais responsabilidade, que vai gerando esses sintomas, como estresse, como esse desconforto, tensão constante, tá? Que podem ser sintomas da chamada síndrome de burnout. Então, Tomé, é importante a gente falar justamente sobre esses sinais, né? Que a gente pode até falar sobre sinais de alerta mesmo, no dia a dia, no ambiente de trabalho. Quais são esses sinais de alerta para que todo mundo fique aí atento, né? Para entender se pode ser ou não a síndrome de burnout. Exato. Bruna, é interessante nós percebermos que no dia a dia, independente de qual atividade laboral nós exerçamos, sempre a gente vai desenvolver algo que nos estressa. Ou uma cobrança pessoal, ou do nosso chefe, do nosso patrão, de um colega de trabalho. Então, essas pequenas cobranças no decorrer do tempo podem fazer com que aquele profissional, eu ou você, iniciemos uma exigência a mais de si para poder desenvolver uma atividade de forma excelente. A busca por essa excelência vai exigir de mim um comprometimento maior e isso eu haverei de deixar de lado um pouco as relações sociais, eu haverei de intensificar um pouco mais a minha carga horária de trabalho, eu desenvolverei alguns sintomas como dor de cabeça, estresse, dor na coluna, postura. Quando eu não consigo alcançar o meu êxito dentro da minha atividade laboral, eu posso desenvolver alguns sintomas fisiológicos, insônia, compulsão alimentar, até dores de barriga, incômodos, cólicas. Então, há uma série de consequências somáticas que o nosso organismo responde, que isso pode estar vinculado, associado ao burnout. Obviamente, o burnout hoje, a gente está falando da síndrome, mas ele tem uma patologia específica, mas a síndrome é um conglomerado dessas situações que vem a interferir diretamente no nosso rendimento profissional e no nosso dia a dia. E é por isso que a gente precisa estar sempre em alerta, porque comumente um atraso, uma atividade que não foi cumprida na hora certa, isso pode gerar o estresse. Mas não necessariamente esse estresse corriqueiro ele vem interferir na nossa produtividade. Sim. A partir do momento que interfere na nossa produtividade, aí sim a gente precisa, o sinal amarelo, um sinal de alerta para a gente estar atento a essas questões. Importante você falar sobre esses sinais, né? Uma telespectadora já compartilhou aqui uma experiência com a gente, dizendo que sim, o trabalho dela é muito estressante. Ela disse que trabalha em uma lanchonete, atende clientes o tempo todo e disse assim, é muito complicado. Existem profissões mais afetadas pela síndrome mesmo, esse contato constante com o público, pessoas diferentes todos os dias, demanda alta de trabalho, profissões mais afetadas, Tomé? Sim, existe sim. Burnout é uma síndrome que foi diagnosticada nos Estados Unidos, portanto tem a sua denominação burnout, que significa queima, exaustão. Então isso foi associado historicamente lá nos Estados Unidos aos bombeiros. Os bombeiros que viviam aquela sobrecarga de salvar vidas, os policiais, etc. Quando a gente traz para a nossa realidade brasileira, e agora mais necessariamente há 2 anos, 2 anos, a gente viveu a pandemia do Covid-19, então os profissionais de saúde têm uma tendência maior a desenvolver essa síndrome, porque a cobrança excessiva não apenas de salvar vidas, mas dele realmente poder contribuir na vida de alguém. Então, toda e qualquer atividade jornalística de passar uma reportagem fiel, fidedigna, com responsabilidade. Então, toda atividade que exige um comprometimento maior
consequentemente, vai exigir de nós o emocional, uma atividade, um vigor. As questões dos assistentes sociais que vivem trazendo benefícios para a população também passam por situações. A telespectadora que é uma lanchonete, se ela não corresponder, não entregar o lanche na hora que o cliente pede, o bancário, se não atender o corretista na hora em que ele chegou, tem até umas configurações legais agora de lei para poder, que exige um pouco mais do profissional para ele cumprir determinadas metas. E todo esse excesso de cobrança, essa pressão em si, pode sim gerar essa síndrome, pode desenvolver esses sintomas e desencadear numa síndrome. A gente está aqui falando com algumas pessoas pelo WhatsApp do Mulher Demais, né? O Marcelo também compartilhou com a gente que trabalha com vendas na internet, onde existe muita concorrência. Ele falou assim, eu me sinto muito esgotado, o estresse é altíssimo, eu sinto dores em todo o corpo e quando bate a ansiedade, acabo descontando isso na comida. Ele diz que come doce exageradamente, diz que trabalha com metas e todo mês é uma pressão total. Pelo que ele fala aqui, né, Tomé, já acendeu aí o sinal de alerta que você justamente falou, com alguns sintomas bem importantes, né? Esse estresse excessivo, esse descontar na alimentação e várias outras características que ele traz aqui, é importante ficar atento, né? Exato. O Alex... É Marcelo. O Marcelo, telespectador, ele desenvolveu uma compulsão alimentar por doces. No entanto, algumas pessoas podem desenvolver uma compulsão alcoólica. Isso é o maior prejuízo. Sim. Outras pessoas, para poder cumprir a meta, chegar à sua excelência do lado profissional, eles podem ir em busca de drogas psicoativas para poder estar atento, para poder estar gerando resultados. Então, a consequência do estresse, a consequência dessa exigência pessoal para alcançar a excelência no seu perfil profissional, isso faz com que a gente desencadeie alguns prejuízos, pode desencadear algumas situações que vai nos trazer prejuízo. A compulsão alimentar, a insônia, o alcoolismo e inúmeras outras situações. Olha só o relato da Patrícia aqui, muito pertinente. Ela disse, Bruna, as donas de casa também podem sofrer desses sintomas, porque mesmo não trabalhando fora, essa rotina exaustiva pode fazer chegar nesse esgotamento. Como aliviar? Ela pergunta. Bom. Muito pertinente, né, Tomé? A gente pensa que é somente quem está fora de casa, mas muitas vezes o trabalho dentro de casa parece ainda mais exaustivo, né? É um trabalho que não tem férias, pouca remuneração e tem sempre alguém para poder atrapalhar, seja um filho ou algum outro membro da família. Então, para a telespectadora que desenvolve essas atividades domésticas, um segredo que a gente tenta, uma instrução que a gente tenta orientar para todas, é que vocês busquem uma rotina equilibrada. O excesso de limpeza, o excesso de cozinha, o excesso de arrumação, tudo em excesso pode desenvolver um prejuízo para a gente. E a gente está em busca do equilíbrio, não das exceções ou das situações mais amenas. A gente está em busca do equilíbrio. Então, para as pessoas que têm uma vida, uma rotina atribulada dentro de casa, criar uma rotina onde você consiga associar um lazer, uma alimentação saudável, um momento de descanso, um momentozinho de repouso para poder voltar a fazer as suas atividades domésticas, saber separar exatamente os horários adequados, pedir a contribuição, ter pessoas parceiras, a contribuição dos filhos, do esposo, da secretária do lar, talvez. Então, é criar uma rotina onde você consiga perceber até onde é o nosso limite. A gente não pode extrapolar os nossos limites. Então, isso é que é sagrado, isso é que é o mais importante. Dentro nas profissões naturais do dia a dia, como nas atividades domésticas, que a telespectadora frisou. É importante também a gente falar, né, Tomé, como a sociedade contribui para isso, né? Até uma máxima que todo mundo está divulgando nas redes sociais agora, trabalha enquanto eles dormem, né? Acorde tal hora e durma pouco. E
quanto isso faz com que a gente se cobre também. A sociedade nos cobra e a gente se cobra. Parece até que quando a gente descansa, tá errado, a gente tem que estar produzindo o tempo inteiro. E é exatamente isso que traz síndromes como essa que a gente está falando aqui, que é a do esgotamento profissional. Então, esse trabalho excessivo e constante e essa busca por produtividade o tempo inteiro adoece muito, né, Tomé? Exato. É importante destacar 3 elementos específicos da questão psicológica na síndrome de burnout. Primeiro é a exaustão emocional, que é justamente onde a gente percebe as consequências físicas e emocionais do excesso de trabalho. Segundo é a despersonalização, ou seja, nas atividades laborais a gente começa a descaracterizar uma característica própria, a gente se despersonaliza, acaba tratando o nosso colega de trabalho de uma forma mais rígida, acaba esquecendo das relações mais humanas, acaba deixando de ser um pouco mais afetivo, afetuoso, e isso é uma questão que interfere diretamente e a gente percebe naturalmente dentro do ambiente do trabalho. E a outra é a autoavaliação com baixo rendimento, ou seja, você não se reconhece mais capaz de produzir, você se enxerga como um profissional inútil, incapacitado. Por isso que essa máxima que todos dizem, trabalhe enquanto dorme, enquanto os outros dormem, para alcançar objetivos maiores. Mas é importante que a gente perceba a nossa limitação. Claro. Se a gente extrapolar a nossa esfera, a gente não vai conseguir desenvolver nada. Pelo contrário, a gente pode desenvolver algo não utilizando, algo benéfico não utilizando, e ao fato de eu não conseguir utilizar daquele ambiente, eu posso desencadear uma depressão, uma crise de ansiedade. Tem uma série de consequências que a gente está sujeito a passar quando a gente começa a se exigir demais dentro do perfil de trabalho, dentro dessa situação de trabalho corriqueira que é tão natural hoje. Pois é, a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui no Mulher Demais, é a síndrome de burnout ou esgotamento profissional. Tomé já falou aqui sobre alguns sinais de alerta, sintomas, consequências pessoais e sociais. No próximo bloco a gente vai falar sobre diagnóstico mesmo, formas de tratamento, como evitar também, porque é possível, né, Tomé? Então a gente vai acender também esse alerta já no próximo bloco e você, claro, pode participar através do nosso WhatsApp. 991050400. Tem o @Correio TV também. Importante é você interagir com a gente. Eu volto já, viu, Tomé? Tá lá. Até daqui a pouquinho, então. Por falar